Nós convidamos a Vanessa Furtado, que é psicóloga. A Vanessa já conversou com a gente aqui no nosso Geração Saúde sobre outro tema. E eu fiz o convite novamente para a Vanessa, porque eu vi um post muito interessante nas redes sociais dela. E resolvi convidar a Vanessa hoje para debater esse tema com a gente. Eu já estou ao vivo aqui com minha amiga Vanessa. Bom dia! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Já quero agradecer, de cara, por ter topado conversar com a gente hoje. Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Bom dia, telespectadores, internautas, colegas psicólogos e mulheres. Hoje é para vocês o programa, não é isso? Um post que você fez aí nas suas redes sociais falando sobre esse tema, relacionamento abusivo. Quantas mulheres passam ou passaram por uma situação de um tipo de relacionamento como esse e nem perceberam, ou estão e não percebem. Por isso que eu quis trazer você aqui hoje, para a gente fazer e levar essa conversa mais direta, como você falou, principalmente as mulheres. Vanessa, eu começo perguntando para você o que é que exatamente caracteriza um relacionamento abusivo. Primeiro a gente precisa entender que relacionamentos abusivos, ele é gradativo e que, sobretudo, a gente se engana, na verdade, pensando que o relacionamento abusivo é só em relação a homem e mulher, né? Os relacionamentos abusivos, eles são uma questão social. Todos os relacionamentos podem ser abusivos. Quais? De filho com mãe, em relação à família, em relação no trabalho, em relações em questão aos amigos e também a relação amorosa. Então, não é só essa relação que é mais comum a gente ver entre casais, no caso, o relacionamento ser abusivo, principalmente para as mulheres. Mas como você destacou aí muito bem, qualquer tipo de relacionamento pode ser abusivo. E quando é que esse relacionamento, Vanessa, se torna abusivo? O que é que marca, que caracteriza para a pessoa acender o alerta e dizer, eu estou numa situação de relacionamento abusivo? Nem sempre, ou quase nunca, na verdade, se percebe de pronto, né? Porque o relacionamento abusivo, ele é gradual. Então, aquele marido, aquele namorado, ou aquele amigo, ou chefe, no caso também, ele vai aos poucos minando a sua confiança, vai aos poucos atrapalhando o seu emocional, você vai acreditando que não é capaz, que você é louca. Existe muito essa fala da questão que eu escuto, ouço de pacientes, de colegas, mulheres, de que eles fazem isso, de falar que as mulheres são loucas, não é isso que eu pretendia fazer, foi sem querer. Então existe muito esse pensamento. É muito comum realmente que as mulheres ou qualquer outra pessoa, como você citou, mas como estamos falando mais hoje direcionados a casais, que a mulher esteja realmente nesse tipo de relacionamento e nem perceba, né, Vanessa? Uhum. E, assim, os prejuízos que esse tipo de relacionamento pode causar, principalmente na saúde mental dessas mulheres. Destaca aí para a gente entender. Os prejuízos são inúmeros, porque quando a vítima ou quando a mulher, no caso, em sua maioria, porque também pode ser o contrário, a mulher com o homem, mas em sua maioria é o contrário, por uma questão patriarcal da nossa sociedade, e são muitas consequências em relação à estima, em relação a não acreditar em si mesma, em minar sua relação com sua família, em você se sentir menos importante, se sentir feia, se sentir gorda, porque existe também toda essa agressão, Aos poucos, como você disse, como é uma coisa gradual, aí fica mais difícil ainda de caracterizar e de a mulher tomar uma atitude de dizer, né, Vanessa, eu estou num relacionamento abusivo, esse relacionamento não está me fazendo bem e eu estou nessa situação. É até complicado caracterizar, acredito que você escute aí, dentre as suas pacientes, alguns exemplos e que fica até difícil da própria mulher entender, porque esse é um termo novo. E como você falou, historicamente o machismo, que não é de hoje, impõe à mulher certas situações que para os homens é normal, mas que a gente sabe que não é. Esse tipo de atitude que os homens têm em relação às suas parceiras, namoradas, amigas, enfim.
né? E acaba sendo difícil, inclusive, Vanessa, você concorda comigo, das mulheres aceitarem e entenderem que estão passando por isso. Sim, é muito difícil, porque é uma questão que a mulher, no caso, que a gente está falando, em relação amoroso, né? Ela não chega feliz, ela chega com lágrimas nos olhos e se sentindo extremamente culpada, né? Hoje eu fiz quis mostrar a vocês, por exemplo, chegam falando que você não pode usar batom vermelho, né? Dizem que você não pode pintar as unhas vermelhas. O agressor ou o abusador, ele vai minando você, então ele não lhe dá o direito de ser você mesmo, de você ter a liberdade de vestir, de postar fotos de biquíni, né? Falam muito sobre isso no Instagram, que seja, não querem que você saia, fala mal das suas amigas, então ele vai minando as suas relações uma a uma e você se sente sozinha, então é muito mais difícil você sair desse relacionamento abusivo. Por uma questão cultural, como a gente já citou, infelizmente, eu digo isso sentindo muito, algumas mulheres acham que esse tipo de coisa é normal, né? Porque foram ensinadas dessa forma, porque culturalmente a família agiu dessa forma, tipo a mãe, a avó, e essa vai sendo só uma repetição. E as mulheres, ao invés de denunciarem, de tentar sair dessa relação, elas se sentem culpadas, né, Vanessa? O abusador, como você diz, faz com que as mulheres se sintam culpadas de uma coisa que elas não estão fazendo, de que elas não estão provocando. Ao contrário, elas são vítimas, né? Assim? Sim, sim. A grande ideia do abusador é implicar essa culpa na vítima, né? E é muito fácil. Então a vítima chega se desculpando, que a culpa não é nem dela, né? Então é muito interessante isso acontecer. E sim, nós fomos formadas, eu digo nós porque eu me incluo, sou mãe, sou mulher, embora lute muito contra e existe a consciência e a percepção, ainda assim nós sofremos o abuso, né? É engraçado porque, por exemplo, é muito social, muito cultural. Não se diz, vou pegar minha mulher pela barriga, pelo estômago. Não. Diz, você está pronta para casar, porque você sabe cozinhar. Né? Aí fala que você vai pegar o marido pelo estômago. Por que eu não diz o contrário? Vou pegar minha mulher pelo estômago. Né? Então, assim, é cultural. O machismo, o patriarcado está intrínseco na nossa cultura e que, graças a Deus, eu, você e tantos outros colegas estamos lutando contra, e nossas filhas ou nossos filhos não vão mais, né, ter isso tão impresso na identidade deles. Pois é, assim, como você falou, Vanessa, a palavra é essa, realmente uma luta para mudar essa questão cultural tão presente há tanto tempo nesse processo, nesse modelo de criação das meninas, né? Antes, nossas avós, nossas bisavós, até nossas mães eram criadas para quê? Para casar. Inclusive, existiam aqui no estado mesmo uma casa que recebia meninas internas para aprender a costurar, cozinhar, cuidar da casa, porque essa casa tinha muitos anos, mais de 80 anos. Essa era a cultura das meninas, das mulheres, né? Eram criadas, eram ensinadas para casar, ter filhos e cuidar da casa e do marido, né? E a gente sabe que de um tempo para cá isso vai ser quebrado, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços, mas a gente não tem o que comemorar muito hoje, porque a gente sabe que esse tipo de relação abusiva é muito presente na nossa sociedade, né, Vanessa? Sim. Não, e essa ideia de você aprender a cozinhar e de você aprender a cuidar dos filhos, que não seja restrito às mulheres, né? Que seja aberto aos homens também, porque de fato, hoje, como nós, né, demos nossos gritos de liberdade, saímos de dentro de casa. E eu brinco muito dizendo que quando vem a mim essas questões, eu digo aos pais ou aos homens, vocês têm que entrar em casa, vocês têm que lavar sim a louça, vocês têm que sim ajudar ela, porque não tem quem consiga trabalhar, ficar bonita para o marido, trabalhar a relação do trabalho, conhecimento científico do seu trabalho técnico, e ainda ser mãe,
e o marido não entrar dentro de casa. Isso não é mais aceitável hoje. A gente precisa dessa parceria. Parceria que precisa existir para que esse tipo de relacionamento não aconteça. Estamos recebendo Vanessa Furtado, psicóloga, debatendo sobre esse tema que tem assunto para o dia inteiro, Vanessa, mas vamos agora para o nosso segundo bloco, continuando o nosso bate-papo sobre relacionamento abusivo. Vanessa, eu quero começar conversando com você esse segundo bloco sobre uma pesquisa que saiu, inclusive nós divulgamos aqui no Instagram da Super TV, entre os meses de março e abril, o percentual de feminicídios, né, de violência contra a mulher, cresceu 22,2% em relação ao ano passado, assim como as denúncias lá no 180 cresceram 27%. Também, no mesmo período, houve uma redução de denúncias e da concessão de medidas protetivas de urgência e os registros de lesão corporal dolosa originadas da violência doméstica reduziram 25,5%. O que é que a gente vê? Aumentou o número de casos e diminuiu o número de denúncias. Ainda é uma dificuldade, Vanessa, como a gente vem discutindo desde o começo, das mulheres chegarem a esse ponto de denunciar um relacionamento abusivo ou algum tipo de violência? Complicada, no sentido de que você não percebe de pronto que está sofrendo esse abuso. Né? Eu não sei se foi dito, eu sou formada em psicologia e também em direito, né? Tenho as duas, então assim, é um assunto que linka as minhas duas áreas, não só os relacionamentos abusivos, mas como a violência contra a mulher, né? A pandemia veio, a pandemia chegou e esses números estão assim alarmantes, né, sobretudo por causa desse confinamento, dessa falta a dificuldade de procurar ajuda, essa falta de políticas públicas em relação à conscientização disso, apesar de que hoje, né, estamos em agosto e tem toda uma campanha nacional em relação a isso, que é o Agosto Lilás, né, não sei se vocês estão sabendo. Sim, e aí também por isso que eu estou aqui, também lançando no meus atendimentos, às quintas-feiras que eu faço no consultório particular meu, se chama Lamartine 16, que fica na Rua da Oitava. Atendimento para essas mulheres, é um atendimento no valor social, né? Para elas sim, procurar ajuda. E como tem uma família toda formada em direito, somos 4, né, irmãos formados em direito, então nós podemos dar esse suporte de atendimento a essa mulher também, se assim for necessário, se assim ela quiser, porque isso tudo tem a questão do querer e é uma coisa muito sensível, né? Exatamente. Vanessa, inicialmente, parabéns pela iniciativa, porque a gente sabe da dificuldade. Primeiro, a mulher decidir, entender que passou pela violência e querer denunciar. E quando ela quer denunciar, ela esbarra na dificuldade de denunciar quem? Aonde, com quem eu falo, quem eu procuro. Ainda existe muita desinformação nesse sentido, né, Vanessa? Sim. Existe. E eu estou nessa campanha por ser mulher, por ser mãe de menina, né? Então eu acho importantíssimo, mãe de menino também, porque eu brinco dizendo que nós que somos mães de meninos temos uma maior responsabilidade com relação às meninas, né? Futuro. De namoro, de passar fotos de nudes, são coisas que a intimidade, a permissão, né? Então, o grande problema desses relacionamentos abusivos, relacionamentos de agressão, é porque existe uma permissão intrínseca, uma permissão que foi incutida desde criança. Então, nós, mães de meninos, temos a responsabilidade de tirar isso da cabecinha deles. Grande missão pela frente, né? De formar os novos homens, ensiná-los a esses valores e principalmente a respeitar as mulheres e dizer que é feio, é ruim, é errado, xingar, bater, humilhar, menosprezar a mulher. Isso começa, você está muito certa, Vanessa, isso começa em casa, na escola, respeitando a prima, a irmã, alguma amiguinha da escolinha. Então, formar esses novos homens tem sido realmente um grande desafio, mas é muito possível. Vanessa, outra coisa que também me chamou a atenção, existe uma campanha, acho que em todo mundo, no Brasil também, de
mais uma vez, naquilo que a gente falou, né? As mulheres sentem muita dificuldade de denunciar, de contar que estão sendo agredidas, que estão sendo abusadas. E existe agora aquele sinal na mão, né? Um X vermelho. Você até fez uma postagem muito bonita, muito bacana, que as mulheres, elas podem chegar... Isso, exatamente. Elas podem chegar em algum estabelecimento, no supermercado, numa farmácia e mostrar discretamente esse sinal e as pessoas vão entender que aquela mulher está passando por uma situação de abuso, de violência e fazer essa denúncia, ajudar essa mulher, né, Vanessa? Fala um pouquinho dessa campanha. Essa campanha é uma coisa interessantíssima. Eu estou engajada nela como psicóloga, como eu falo, como mulher, como bacharel em Direito, como mãe de menina, como eu falei, como ser social e integrante da sociedade, né? E independentemente de ser mulher ou não, acho que a gente tem que abraçar a campanha. Verdade. Porque eu brinco muito dizendo que o mundo é feminino, embora os homens digam que não, eu digo que o nosso mundo é feminino, porque mais de 50% da população é mulher. E os outros 50%, os outros 40%, que seja no caso, são filhos dela. Né? Exatamente. Então, é importante ter essa compreensão, né, de que nós somos todos filhos de uma mulher e de alguém que nós não podemos agredir, que temos que tratar com todo carinho e atenção. Esse X é porque muitas vezes as mulheres, né, as agredidas e violentadas, de N fatores, N jeitos, formas, elas fazem esse X e pedem ajuda. A campanha está bem em volta em relação à farmácia, né? Que mostra bem a questão de você ir à farmácia e aí o balconista, o farmacêutico que está lá, ele entende. Ele já liga para o 190 ou para o 180, que é a delegacia da mulher, sim, né? Liga. E aí eles vêm imediatamente na viatura lhe dar o suporte para que você possa pedir ajuda. Pedir ajuda porque muitas vezes chega um ponto da mulher agredida que ela não sai mais de casa, né? Porque perdeu os amigos, as amigas não valem nada, não prestam, a família também não gosta de mim, o agressor fala, né? Então a mulher faz ela pensar, é verdade. Ela começa a deixar aí na casa da família, da própria família dela, e aí começa a minar a autoestima dela, começa a destruí-la, começa a chamar de louca e ela começa a acreditar. Por quê? Porque aquele homem que ela tanto amou não deve ser tão mal. Aquele homem que ela tanto ama não pode ser o culpado. A culpada sou eu de tudo isso que está acontecendo. Algo eu fiz de errado, algo faltou em mim. Se ele me trai, algo tenho em mim. E eu tenho que melhorar, e eu tenho que emagrecer, e eu tenho que fazer botox, eu tenho que fazer, não todas, claro, porque muitas fazem pra si, né? Mas aí já é um outro nível. A gente tá falando no nível do que ela tem que se arrumar, né, pra ele, e aí ele começa a dizer que ela não tem que se arrumar, porque mulher direita é mulher que não se arruma, né? Então começa ela a ficar cinza. As mulheres chegam muito cinza, eu acho, e eu fico brincando. Os atendimentos, finalmente, quando recebem alta, eu gosto muito, né? E elas já estão coloridas, com o batom vermelho, com as unhas vermelhas, né? Já não mais da mão pedindo socorro, mas felizes, com sua estima renovada. Pois é, Vanessa, é muito bacana você participar de todo esse processo, né? Acompanhar pacientes que chegam nessa situação e depois poder aí conduzi-las e vê-las tendo alta aí nessa situação. Essa campanha realmente, ela precisa se intensificar, as pessoas precisam entender o que é esse sinal, não só na farmácia, mas em qualquer lugar. E a gente tem aquele ditado, né, Vanessa? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, dependendo da situação, se exige que a pessoa sim chegue, denuncie e faça também isso. Como a gente começou na pandemia, isso explodiu, os casos, os números, e o número de mulheres também que se retraem, não denunciam. Inclusive, eu vi um videozinho desses de rede social, Vanessa, só para esclarecer um pouquinho, a gente encerrar. Era uma reunião da empresa que essa mulher trabalhava, ao vivo ali na livezinha, 4 pessoas, e o marido embriagado atrás, inclusive estava aparecendo na live, e ela bem nervosa, e os outros não entendiam
né? Ela não fez esse sinal, ainda era muito recente a campanha, e uma das pessoas percebeu, mandou mensagem no celular dela, e ela inventou uma história, que chegou uma entrega para você lá embaixo. Aí o cara desceu e ela fechou a porta. E ele não entrou, e a partir daí já fez a denúncia e tudo mais. Então, ficar muito atento à família, aos amigos que estão mais próximos, aos sinais que essa mulher vai dando, né, Vanessa, para que possa dar esse suporte. Sim, sim, é muito necessário buscar ajuda. As mulheres que estão em casa, as mulheres que participam, que estão assistindo. Se você acha que você está sentindo abuso, se você acha que você está sofrendo alguma violência, denuncie ou busque ajuda, venham aos psicólogos, vão aos CRAs, CREAs, sabe? Eles estão preparados para receber vocês. E para os assistentes sociais, né? A luta também do pessoal da assistência social. Então, trabalhar vocês e tirar essas dúvidas. Eu também me coloco à disposição para que vocês me busquem nas redes sociais, @psivanessafurtado. Vocês podem me buscar, como também lá vocês podem entrar em contato comigo e aí a gente conversar sobre, talvez marcar uma consulta, ou na nossa clínica, que é onde eu trabalho. Um forte abraço, meninas, as atendentes, todo mundo, as colegas psicólogas. Ou na minha clínica, né, que eu estou indo na Lamartim 16, que fica na Rua da Oitava, também com atendimento social. Então, vão lá, busquem ajuda, aí a gente está aqui para isso, para vocês renovarem a estima de vocês. Agradecer muito, mas muito mesmo, de verdade, de coração, por esse bate-papo, por trazer essa reflexão hoje, por falar desse tema com tanta propriedade. Muito obrigada pela sua participação e vamos às próximas, né? Porque de um assunto já surge outro. Mas por hoje, Vanessa, quero lhe agradecer, viu? Fique com Deus, um abraço, parabéns pela sua iniciativa, por se engajar nessa campanha e ajudar tantas mulheres. Tá ótimo, obrigada. E um abraço para todos da equipe da Super TV HD, que são meus vizinhos. Pois é. Obrigada ao pessoal que está assistindo. As perguntas eu irei responder ao longo do dia, porque estão me mandando, sempre mandam. E é um prazer. Estou à disposição da Super TV HD sempre. Muito obrigada. A gente conversou com Vanessa Furtado, que é psicóloga. O assunto rende bastante. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas a gente pode conversar com a Vanessa a qualquer momento aí pelas redes sociais e a gente vai trazer ela de volta para falar sobre outros temas, tá certo? Mas o recado é esse, mulherada. Vamos nos empoderar, como diz a palavra, né? Denunciar realmente fazer a diferença, tá bom?